Bom dia, sejam bem-vindos à nossa primeira live Manhã com Deus do mês de maio. Como Deus ele é maravilhoso, né, irmãos? Eu quero muito iniciar esta live já com o nosso primeiro tema para o mês de maio, que vai ser Deus no centro de tudo. Vamos iniciar com um versículo localizado em 1 Pedro 5,7. Então, para quem for abrir a Bíblia para estar lendo comigo, 1 a Pedro, capítulo 5, versículo 7. Mas enquanto os irmãos estão abrindo as vossas Bíblias, eu quero fazer uma oração. Vamos iniciar esta live com uma pequena oração, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a Deus por mais um mês que se iniciou e agradecendo a Deus pelo cuidado com cada um aqui de forma diária. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom, lhe agradecer pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Pai, por não nos deixar sozinho na vida. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada por estar conosco em cada manhã. Obrigada pelo mês de abril que se encerrou. Obrigada pelas oportunidades, pelas conquistas, pelos milagres. Nós lhe agradecemos por tudo aquilo que nós vivemos, por tudo aquilo que se foi, por tudo aquilo que o mês de maio está proporcionado para vir. Lhe agradecemos pelo hoje. Lhe agradecemos pela oportunidade de mais um mês. Lhe agradecemos pela oportunidade de podermos estar aqui nesta manhã para um momento de adoração, para estarmos contigo, unidos em uma só fé. Senhor, neste novo mês, nós entregamos tudo nas tuas mãos. Os nossos caminhos, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos próximos passos. Que tudo, Pai, venha para a tua honra e para a tua glória. E seja para a tua honra e para a tua glória. Abençoa cada dia deste mês. Traga paz, saúde, alegria para as nossas vidas. Que o Senhor nos faça prosperar em tudo que formos fazer e que esse novo mês venha a ser marcado por tempos de novidade, um ciclo de muita alegria, um ciclo de mudanças. Que a tua luz ilumine os nossos passos, conduza-nos com sabedoria e nos fortaleça a nossa fé para que possamos enfrentar os desafios diários. E que a tua proteção nos guarde e que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre nós e na vida de quem nós amamos de forma transbordante. Que este novo mês seja um mês cheio de gratidão, esperança e muitas realizações. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, e obrigada, Deus. Amém. Paz, Léo, que saudade! Voltamos nas lives da manhã. Ficamos aí o mês de abril sem live de devocional da manhã. Nós ficamos meio que off no período da manhã, mas estávamos fazendo live de noite, fazendo conteúdos para postar para vocês sobre a leitura bíblica, lemos provérbios, foi maravilhoso. Só que nós estávamos fazendo a live da manhã, mas nós voltamos. Léo Oliveira está conosco faz muitos e muitos anos, irmãos. E eu fico muito feliz e grata de saber que ele está aqui conosco hoje. Então vamos lá? Nós vamos começar com 1 Pedro 5, versículo 7. O tema para maio é Deus no centro de tudo. E diz assim: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós estamos hoje iniciando um novo mês, um novo capítulo, uma nova fase, um novo ciclo sobre as nossas vidas. E mais do que um novo dia, Deus hoje nos entrega uma nova oportunidade de recomeços. Mas esse mês de maio ele pode ser sim diferente de qualquer outro mês que você já viveu. Mas esse é necessário para que você entenda que algo precisa mudar. Quando nós colocamos Deus no centro de tudo, literalmente tudo muda. Para ter um mês diferente dos demais meses, não existe uma fórmula mágica, mas eu quero te apresentar um Deus
e tem o poder para mudar o cenário, restaurar o que precisa ser restaurado, transformar o que precisa ser transformado, edificar o que precisa ser edificado, te dar um novo começo para o que precisa ser colocado como um tempo de novidade. Maio não começa com promessas vazias, irmãos. Existem milhares de promessas que foram entregues sobre a minha vida e sobre a sua vida e que neste mês de maio vão ser desenvolvidas para um tempo de desfrutar, para um tempo de colheita, e tem outras que já estão preparadas para a colheita, para o desfrutar. O mês de maio começa com a certeza de que Deus continua sendo o mesmo. E nessa manhã eu quero lembrar a você que se encontra cansado, desanimado, que se deparou com essa live nessa manhã com o coração entristecido, com algumas dúvidas ou até mesmo com o medo tomando conta. Deus nos traz nessa manhã para que eu pudesse te lembrar aqui que o seu Deus continua sendo fiel, continua sendo presente e poderoso para agir na minha vida, mas também na sua vida e em todas as áreas que nela há. Você crê dessa forma? Esse encontro nessa manhã é uma oportunidade que Deus nos deu. E hoje Ele está indo de encontro com você. Que por esses dias se encontrava com um coraçãozinho com um pouquinho de medo, com algumas dúvidas, ou até mesmo se encontra ainda hoje com o coração ferido. Se em algum momento você tem se identificado com isso, então essa mensagem dessa manhã é para você. O primeiro tópico que eu vou entrar com você nessa manhã se encontra em Isaías 41:10. Se você se encontra com medo, nesta manhã, eu quero dizer para você o que Deus nos traz como reflexão para a palavra, que diz assim: por isso não tenha medo, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu fortalecerei e eu ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Em Isaías 41:13 também diz: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz nessa manhã: não temas, pois eu te ajudarei. Para o mês de maio, você já vai entrar com um foco e uma certeza de que vai ser um mês de vitória, um mês de bênçãos, um mês de conquistas. Esse é o seu foco e também a sua certeza. O seu foco será Cristo e a certeza que dará tudo certo. O medo no mês de maio não pode te paralisar. Travar decisões, roubar sonhos. Deus, Ele nunca nos chamou, irmãos, para vivermos aprisionados. Principalmente pelo medo. Muitas vezes a gente olha para o cenário, vê as circunstâncias, vê as dores, vê as lutas, vê as dificuldades, vê os problemas. E muitas das vezes nós nos apoiamos nisso, porque a dor é grande. Porque a situação é desfavorável e ela movimenta o quê? O nosso emocional. E aí nós encontramos o nosso emocional totalmente abalado. Nos encontramos em um cenário em que o desespero começa a tomar conta do nosso coração. Mas no primeiro dia do mês de maio, Deus te trouxe nesse encontro desta manhã para dizer que você não precisa temer, porque no meio de todo esse cenário, Ele continua sendo contigo. O seu Deus não te abandonou. E o melhor, Ele mantém o controle da situação. Inicie o mês colocando Ele no centro. No centro da tua vida, no centro dos teus problemas, no centro da tua história, no centro do teu relacionamento, no centro da tua família, no centro da tua carreira, no centro dos seus projetos, no centro dos seus próximos passos.
Porque o medo, as dúvidas, aquilo que tem afligido o seu coração não podem te parar. Se Cristo está contigo, irmãos, apenas se apegue e vai. Porque no meio do cenário Ele é a solução. Ele é a solução e a salvação para os teus problemas. A solução e a salvação para a tua casa. A solução e a salvação para os teus projetos. A salvação para a tua carreira. Deus não é uma salvação só pós-vida, não. Ele é uma salvação para o teu agora. A paz, Alberto. Paz, Edivaldo. Paz do Senhor. Você não está enfrentando nada sozinho. E esse mês é um mês que já é para você iniciar já declarando. Ei, mês de maio, o Senhor me fará prosperar em tudo que eu fizer. No mês de maio, o Senhor me fará ampliar as minhas tendas. No mês de maio, eu verei a minha casa sendo fortalecida em Deus. No mês de maio, eu verei a glória do Senhor sobre a minha família. No mês de maio, eu verei a glória do Senhor e o ágia do Senhor se manifestando com prosperidade sobre o meu negócio. Eu verei a minha família se tornando mais sábia, mais próspera, mais abençoada e mais cheia de conhecimento. O mês de maio é um mês de batalhas vencidas. É um mês de conquistar. Muitas das vezes nós falamos muito sobre a dor. E esquecemos de agradecer, esquecemos de abrir a nossa boca para profetizar. Tudo o que eu profetizei aqui agora é baseado na Bíblia. O Senhor me fará prosperar em tudo que eu fizer. Deuteronômio 39. O Senhor ampliará as minhas tendas. Isaías 54, versículo 1. O Senhor suprirá as minhas necessidades no mês de maio. Filipenses 4,19. Tudo isso é Bíblia. E nós precisamos, irmãos, aprender a declarar no meio da dor, não a nossa dor, mas a glória dele. Profetizar no meio do vale. E em Isaías nós já tínhamos aprendido. Quando o medo vier, irmãos, nós precisamos nos lembrar que Deus está presente no meio do nosso cenário, sendo o centro do nosso cenário. Que Ele está no nosso amanhã. Então, ei, minha alma, não tenha ansiedade, não se perturbe dentro de mim. Fica tranquila, porque nós vamos louvar e glorificar o Senhor, porque o testemunho está surgindo no futuro. O testemunho está surgindo, só se mantenha firme, a minha alma. Ele tem sustentado os nossos passos, irmãos. E aqui em Isaías 40, versículo 31 diz: aqueles que esperam no Senhor renovam as tuas forças, voam como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E eu quero que você declare nessa manhã, porque a palavra tem poder, e nessa manhã a gente vai ter muita declaração. Nessa manhã você se prepara que a gente vai declarar muita coisa. Eu quero que você declare aí de onde você está. Eu não serei, você vai colocar, eu não serei dominado pelo meu medo, porque Deus está comigo em todo o tempo. Eu quero que você declare isso. Se você puder escrever aqui nos comentários, escreva: eu declaro nessa manhã que eu não serei dominado pelo medo, porque Deus está comigo em todo tempo. É esse Deus que você serve. Evangelista Rafael, bom dia. Deixa eu só abrir aqui a porta pro meu esposo, irmãos, que ele tá. Tô indo. Chegou de serviço agora. Bom dia. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Que meu marido acabou de chegar de serviço. O segundo ponto que nós vamos entrar é o Deus que responde os que têm dúvidas. Você entrou nessa manhã, nessa live, com o coração com dúvidas? Você entrou nessa manhã com o coração preocupado? Talvez você tenha olhado os dias que você já passou e tenha achado que daqui pra frente não tem como mudar, não tem mais jeito, não tem mais esperança, talvez não tenha nem mais solução, mas Cristo continua sendo a solução para a tua vida. E aqui em Tiago 1,5 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá
liberadamente. A sabedoria que nós estamos falando é a presença de Jesus. E quando Jesus está presente, irmãos, as coisas são diferentes. As nossas vidas, elas são transformadas. As dúvidas, muitas das vezes, ela nos traz desgastes e preocupações até desnecessárias. As dúvidas nos afastam do Senhor. Porque quando nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos que a palavra que é liberada pela boca de Deus é uma certeza que nós levamos para a vida. Mas quando há dúvidas, as preocupações dominam o nosso coração e acabamos, sem querer, ficando um pouquinho mais apreensivos. A nossa fé fica abalada. As dúvidas nos afastam de Deus e elas podem te aproximar, muitas das vezes, de um cenário de dor. Porque no meio da dúvida, a gente começa a olhar para as circunstâncias e esquece de olhar para quem nos chamou, para quem nos falou sobre a promessa, para quem liberou sobre nós uma palavra. Você tem sobre a tua vida uma palavra que foi liberada. E muitas das vezes a dúvida te fez paralisar. Quantos projetos a gente enterra, ou a gente deixa pra lá, ou a gente coloca lá o decreto de cancelado, pelo simples fato de ter passado o tempo, a dúvida surgir de será que Deus está nesse projeto, e a gente acabar abalando a nossa fé, porque o tempo nosso não é o tempo de Deus. A gente acaba colocando uma expectativa sobre o fator tempo, sobre as promessas que Deus tem sobre a nossa vida. A dúvida surgiu no coração, olhamos o cenário ele totalmente diferente da promessa e nós acabamos abrindo mão, sendo que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz e Ele é fiel em suas palavras. Muitas das vezes eu paralisei na minha vida, porque o cenário era de dor e a promessa não se encaixava. Só que, irmãos, a promessa não precisa se encaixar para que Deus faça um milagre. Ele só precisa que você esteja posicionado para o milagre acontecer. Então, este mês de maio tem que ser um mês de posicionamento para quem tem dúvidas. Posicionamento numa vida com Deus. Tem dias, irmãos, que a gente não sabe o que fazer. Vai ter dias ao qual o caminho a seguir parece muito distante da realidade, da promessa que foi declarada sobre mim, sobre a sua vida. Ou até mesmo por que tem coisa acontecendo na nossa vida. Às vezes a gente olha e fala, gente, por que tá acontecendo tudo isso? Tô pagando meus pecados? É muita dor, é muita luta. Cadê os dias de glória? Estou vivendo os dias de luta, os dias de luta. E Deus, nesses momentos, Ele não se ofende com as nossas perguntas. Ao contrário, Ele responde as nossas perguntas com direcionamento. Obrigado, Átila. Bem-vindo, Emanuel. Quando a dúvida vier, irmãos, não se afaste. Se aproxime mais de Deus. Quando você estiver preocupado com as circunstâncias, com o cenário, que as coisas não estão se encaixando, se aproxime mais de Deus. Quando no meio do cenário você orar e houver silêncio, ore e se aproxime mais de Deus. Juliana, mas ele está em silêncio, mas continue. Porque não é para se afastar, é para se aproximar. Não se desespere, confie e se aproxime mais de Deus. Eu quero que você declare aí de onde você está nessa manhã. Declare: Deus, me guia com sabedoria nesse mês de maio. E eu creio que eu não andarei perdido. Porque eu profetizo que Deus iluminará o meu caminho. Declara isso sobre a sua vida. Eu profetizo que Deus me guiará com sabedoria nesse mês de maio. E eu não andarei perdida no mês de maio. Você não andará perdido no mês de maio. Porque Deus ilumina os nossos caminhos. E agora eu quero falar com você. Talvez hoje você se encontre nos 3 tópicos.
com medo, com dúvidas e com o coração ferido. Salmos 147, versículo 3 diz assim: Ele cura os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Se você ontem para hoje estava ali ainda com o coração quebrantado, precisando de um socorro, preocupado com os próximos dias, eu lhe apresento nesta manhã um Deus que cura o teu coração e trata de todas essas feridas que você tem deixado aqui dentro. Talvez hoje você esteja carregando dores que ninguém vê. Talvez você tenha chegado nessa live com feridas emocionais, carregadas por culpa, mas também por decepções, por palavras que te marcaram de uma forma muito negativa e que causaram até destruição para tua alma, destruição na sua identidade, aonde você se encontra abatido, cabisbaixo, decepcionadíssimo, sem direção, com a ansiedade, o desespero tomando conta do seu coração, mas Deus não perdeu o controle. Talvez você se encontre com a alma batida. Mas essa manhã eu quero lhe dizer, no primeiro dia do mês, deixa Deus curar você. Porque Deus, ele é especialista em curar aquilo que ninguém consegue alcançar, aquilo que ninguém entende. Quantas vezes você desabafou para pessoas e parecia que nada melhorava, que as pessoas eram indiferentes com a sua dor. Mas Deus, além de não ser indiferente com a sua dor, entendeu o que você está passando, o que você está sentindo, o que você está carregando dentro de você. Ele também tem poder para mudar esse cenário. Obrigada, Lucilene. Obrigada. Deus, ele não ignora a dor que você tem passado. E ele entra nela para transformar. Deus, irmãos, ele cura traumas, ele cura rejeição, ele cura culpa, ele cura tristezas profundas. E até aquilo que você achou que nunca passaria, porque já faz muitos anos que essa dor tá aí, ele cura. O impossível de ser curado, Deus cura. Não há remédio para dor, mas Deus cura. Deus, ele é o remédio. E além de curar, ele restaura e te dá uma nova oportunidade para viver o extraordinário. Esse é o seu Deus. E essa mensagem, ela veio para você nessa manhã, porque é o primeiro dia do mês, irmãos. O posicionamento que nós tivermos nessa manhã vai mudar totalmente o nosso mês. Então vamos parar de viver ciclos repetitivos, porque é tempo de ampliar. E eu te convido a mudar a tua vida comigo nessa manhã. Sendo curados, sendo transformados, restaurados, edificados, moldados. Porque a primeira mudança é aqui, ó. É em nós. Mente, alma, coração. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração e declare. Eu declaro em nome de Jesus que Deus nessa manhã, repita comigo, está curando o meu coração e restaurando tudo que foi ferido dentro de mim. Vamos iniciar esse processo de transformação e cura nesta manhã. Não importa em qual destas 3 áreas que você se encontra nesta manhã. Seja com medo, seja com dúvida, seja com o coração ferido. Eu não sei como você tem vindo dos outros meses. Talvez janeiro tenha sido incrível, mas fevereiro não tenha. Talvez janeiro tenha sido muito difícil e fevereiro tenha sido maravilhoso. Talvez o mês de abril tenha sido um mês de angústias. Ou talvez tenha sido um mês incrível, extraordinário. Mas em todo o tempo Deus esteve contigo. E Deus continua sendo o Deus que fortalece, o Deus que direciona e o Deus que cura. E eu não quero que você esqueça disso. No mês de maio, Ele está contigo para te fortalecer, te direcionar, te curar e te ajudar a viver a realidade do que aquilo muitas das vezes era um sonho para tua vida.
Juliana, eu tenho vivido com ansiedade, com depressão e muitos dizem que isso vai durar pro resto da minha vida. Ei, essa doença não é tua. Entrega nas mãos de Deus. Porque no meio do impossível, Ele ainda faz milagre. Eu não sei o que você tem carregado de impossibilidades ainda dentro de você, mas eu quero dizer nessa manhã, entregue nas mãos de Deus, porque Ele ainda faz milagre. Chega de andar com o coração desesperado. É tempo de declararmos para nossa alma: ei, no mês de maio, Deus ainda está no controle. O mês de maio é um tempo de descansar, porque vamos desfrutar. É um mês de trazer às memórias as coisas boas e todos os dias declarar que Deus fará o extraordinário. E declarar em nome de Jesus que Deus está no controle. Nessa manhã Deus está no controle, e em todos os dias do mês de maio que virão, Deus continuará no controle, porque Deus é o centro de tudo. Declare que Ele é o centro da tua vida. O mês de maio será marcado por um mês de transformação. Quem sabe você volta aqui no final do mês para me contar coisas boas que aconteceram na tua vida. Momentos difíceis, irmãos, todo mundo vai viver. Mas nós temos que testemunhar a bondade do Senhor sobre nós. Sabe por quê? Porque quanto mais agradecemos, mais mudanças vivemos. Porque uma porta que tem para nossa vida, que todos os dias é colocada assim na nossa frente, para vivermos o extraordinário, é a porta da gratidão. Será que nós estamos sendo gratos? Será que todos os dias nós temos parado para agradecer? Ou apenas para falar para Deus sobre o que queremos e sobre a luta que vivemos? Vamos mudar um posicionamento para viver milagres. Maio, eu quero que você declare comigo. Eu declaro em nome de Jesus. Maio será diferente de todos os outros meses que eu já vivi. Não porque tudo será perfeito, mas porque tudo estará no centro da vontade de Deus e Deus estará no centro de tudo. Será um mês de viver 10 vezes melhor, com muito mais alegria do que tudo que a gente já viveu até aqui na vida. Bora viver maio diferente. Um maio marcado por transformação em Deus. Amém? Você pode declarar aqui, amém, eu recebo. Eu quero orar por você antes de encerrar essa live. E se você quiser, deixe o seu nome aqui nos comentários, que eu vou printar. Para os novos seguidores, eu estarei colocando vocês no caderno de oração, onde eu estarei orando pela tua vida até o final do ano de 2026. Para os novos seguidores. E se você quiser, Ju, eu não vou seguir, mas eu queria que você orasse por mim, deixe o seu nome aqui, que no final da live, depois eu estarei orando no meu individual, eu vou tirar print e eu orarei por você e pela tua família. Amém? Senhor, neste início de mês aqui nós nos conectamos nessa manhã e colocamos o Senhor como centro da nossa vida. O centro do nosso mês, o centro de tudo que vamos viver, o centro de todas as coisas. Que todas as coisas venham cooperar para o teu bem, para a tua honra, para a tua glória, para que o Senhor seja exaltado. Nós entregamos a Ti também nesta manhã tudo aquilo que um dia nos paralisou. Todas as nossas dúvidas, preocupações, medo, anseios e as dores mais profundas que carregávamos até aqui. Porque a partir de hoje nós entregamos nas tuas mãos. Fortalece-nos, Senhor, onde estamos fracos. Direciona-nos, Senhor, onde estamos confusos. E nos traga cura para tudo aquilo que ainda dói dentro de nós. Que o mês de maio seja marcado pela tua presença, pela tua paz e pelo teu agir sobrenatural. Nós escolhemos confiar em Ti. Escolhemos no mês de maio permanecer em Ti. Escolhemos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, preparado para nós. Que o mês de maio seja um mês de cumprimento de propósitos e que nós possamos ver e saber que toda mudança da nossa vida que virá
que seja extraordinária, boa, agradável e para vivermos o melhor. Por mais que às vezes tenhamos que nos distanciar de ambientes e pessoas, mas que seja o melhor. Que nós venhamos saber, ver e compreender que é o Senhor que tem feito tudo isso nas nossas vidas. Que seja um mês de colher o que nós plantamos em oração e desfrutar dos mais belos sonhos de Deus para cada um de nós. Que seja um mês marcado pela tua presença, pela tua paz e pelo teu agir sobrenatural. Nós escolhemos confiar, escolhemos permanecer e escolhemos viver os teus sonhos mais lindos para nós. Prepara o melhor para nós e nos prepara para viver esse melhor de Deus. O infinitamente mais estará marcado no mês de maio. Amplie as nossas tendas e que o Senhor nos fará prosperar em tudo o que fazemos. Será o mês de andarmos e alcançarmos lugares mais altos. O mês de seguirmos adiante, não olharmos para trás e vivermos o haja de novidade de Deus sobre a nossa vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se prepara. Colocou Deus no centro de tudo. Se posiciona, porque o mês de maio será um mês de transformação. Muitas mudanças estão vindo nesse novo ciclo. E aí, você pode dizer eis-me aqui para Deus? Para esse novo tempo de mudanças que virá? E se prepara, porque haverão muitas mudanças, mas todas serão necessárias. Porque Deus tem um propósito lindo na sua vida. E ele será completo. Amém? Sobre esse problema, Deus agirá. Descansa o seu coração. Descansa o seu coração. No meio dessa batalha, o Senhor entrará com uma provisão. E haverá mudança para a tua vida. O seu coração tem andado um pouco preocupado, mas a mudança chegou. Jesus está contigo. Amém? Não tema. Deus abençoe. Eu volto com vocês às 10 horas hoje, na noite, tá? 10 da noite, para oração. Ju, quero que você ore pela minha vida, pelo meu relacionamento, pela minha família, pelas causas que para mim são impossíveis. Hoje, 10 horas da noite, nós estaremos orando. Vem, vai ser uma honra receber você. Amém? Deus abençoe. Até 10 horas para quem vem e até um dia para quem em breve nos encontraremos aí de novo. Fica com Deus. Deus abençoe.